IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Fone 3025 3135. Acesse www.iipc.org. Olá, uma ótima tarde a você que tem acompanhado a programação da TV Floripa, no canal 4 da NET e também através do site da TV. Hoje vamos conversar com o professor Samir Moraes, do IIPC Florianópolis. Nas quartas-feiras estamos aqui conversando ao vivo com os professores do IIPC. A temática de hoje é a respeito de amizades evolutivas. Considerando que no dia 20, agora domingo passado, foi o dia do amigo, hoje vamos então conversar sobre esse tema, que é tão importante aí para a nossa convivência, para a nossa evolução, a amizade evolutiva. O professor Samir, ele vem de Tubarão, o núcleo de Tubarão aqui em Santa Catarina, e ele trabalha na área de projetos a respeito de desenvolvimento sustentável. No IIPC, ele é voluntário e professor. Professor Samir, seja bem-vindo, uma ótima tarde. Muito obrigado, Eliane, é um prazer estar aqui, boa tarde a todos os telespectadores. Esperamos que a nossa conversa renda bastante hoje. Professor, a respeito do tema amizade evolutiva, né? Sim. Por que nós podemos considerar que esse tema é importante para a nossa vida e qual é a importância dessa data, o dia 20, né, de julho? Tá. Bom, sobre o Dia da Amizade, assim, na Sociedade Intrafísica, na SOCIM, né? A gente considera dia 20 de julho o Dia da Amizade em função, Eliane, do dia que o homem chegou à Lua, né? Que certos ambientes, certos países ficaram muito motivados com a conquista, né? E aí teve uma sugestão de um argentino aí, que eu esqueci o nome, sugerindo esse como o Dia da Amizade, assim. E a ONU agora, em 2011, é que caracterizou o dia 30 de julho como o dia oficial para festejar a amizade, né? Bom, a amizade de uma forma abrangente, eu diria que ela é super importante para todos nós. Porque ela pressupõe o respeito e o reconhecimento à existência do outro, né? A existência com livre-arbítrio do outro, que, por sinal, esse reconhecimento está na base da cooperação, que, por sua vez, tem tudo a ver com o universalismo. Na Conscienciologia, a gente estuda o universalismo como um dos fundamentos principais, né? Que tem tudo a ver com uma condição mais avançada do planeta num segundo momento aí na frente. Então, o universalismo, ele quer dizer as pessoas, elas se combinarem, elas cooperarem, independente de fronteiras. Tem a ver com essa questão? Tem a ver com essa questão. E tem mais ainda a ver com você não segregar as pessoas, grupos, né? Seja por bandeira, credo, raça, costumes, né? É respeitar o outro indivíduo como sendo igual a você, né, com as mesmas necessidades e potenciais. Uhum. Né? A gente tem uma tendência pela cultura predominante a nos separar por etnia, por exemplo. Né? A gente vê a Europa, a gente vê agora os nossos momentos presentes, como a gente está na fronteira de Gaza, por exemplo, um processo ideológico, religioso, e a pessoa chega ao extremo de não considerar a existência do outro, ou seja, há um obstáculo, o outro é um óbice para o teu bem-estar, né? Isso é um extremo da patologia de interpretação, né? A amizade seria o caminho inverso. Isso num nível mais abrangente, macrocósmico, que até leva a guerras, né? Guerras são geradas em função dessa dificuldade de povos manterem relações de amizade. E essa amizade evolutiva, tudo começa na amizade entre duas pessoas, então. Sim. Né? Sim. E essa amizade entre duas pessoas, nós observamos que muitas vezes, naturalmente, nós gostamos de uma pessoa, temos amizades que são naturais, espontâneas. E outras pessoas, acontece às vezes de ocorrer uma antipatia, uma questão de não simpatizei com tal pessoa. Como é que a Conscienciologia vê isso? Bom, se a gente pegar, por exemplo, um acontecimento alguns anos atrás,
um acontecimento não bom, né, não positivo entre você e outra pessoa, e você ficar 2 décadas sem vê-la, quando você a vê pela primeira vez, você retoma aquelas energias, aquela sensação, aquelas memórias brotam, né, imediatamente. Na Conscienciologia é a mesma coisa, só que a gente considera a multiexistencialidade, né? Então imagine que uma dessas experiências negativas ou positivas acontecidas em outras vidas, em outras existências, na extrafisicalidade, inclusive, ela pode refletir um comportamento agora aqui, com a nossa maior empatia ou até uma antipatia gratuita por alguém, né? Que isso acontece muitas vezes espontaneamente, você não tem um histórico com aquela pessoa, ou já gosta muito dela naturalmente, ou tem algo ali que não fecha. Isso. E essa pessoa que você tem mais dificuldade, como é que faz para lidar com questões assim? Essa é uma boa pergunta, porque a maioria de nós a gente isola, né? A gente não considera, e isso é o comportamento que culmina nas guerras, né? A gente entende que o caminho é o contrário, é você tentar compreender o estágio que está aquela pessoa, aquela consciência, de forma a poder, mesmo que ela não o aceite, você a aceita naquela condição e externaliza o melhor que você tem, as suas melhores energias para ela. Talvez aquela pessoa que mais precisa de ajuda. Isso. Exatamente. E você falou em multiexistência, em várias vidas. Na Conscienciologia se estuda essas questões como crença, como ciência, para quem está assistindo a gente pela primeira vez. É muito importante isso, porque quando a gente fala em Conscienciologia e o enfoque que ela traz para o estudante, para o pesquisador, esse enfoque está totalmente dissociado de religiosidade, de mística, de aspectos ou interpretações dogmáticas. Na verdade, o que a gente traz é uma ferramenta, um conjunto delas, um conhecimento organizado, para que você mesmo tenha suas conclusões quanto à extrafisicalidade. Por exemplo, você pode sair do corpo em uma única experiência, com lucidez, e imediatamente perceber que a vida ela permanece, esse foco pensante que hoje reside em você aí em casa, que nos assiste, ele permanece e ele é capaz de ir na extrafisicalidade e voltar com lucidez. Então, tudo que a gente fala aqui, por favor, considere o princípio da descrença como uma máxima, né? Tem apenas como uma ilustração de pesquisadores, como é o nosso caso, e tem as suas próprias experiências, né, Eliane? Ok. Isso é importante até para diferenciar bem que não é para acreditar, não é uma questão mística, é algo que pode ser experimentado, essas experiências. Claro. Inclusive tudo que a gente fala aqui, eu tenho a impressão que todos esses horários onde a gente entrevista o pessoal do IPC, tudo que a gente fala aqui, por favor, não acredite. Tenha apenas como referencial de algo possível, uma hipótese experimental para a vida e tenha suas próprias convicções a respeito. Assim como os livros, as palestras, tudo, né? E, professor, a respeito, então, das amizades raríssimas, né? Essas amizades evolutivas até mais avançadas, como é que é essa questão? Bom, na Conscienciologia a gente entende, a gente tem uma especialidade chamada, que estuda a conviviologia, né? E a conviviologia, por sua vez, estuda a dinâmica das inter-relações das consciências, né? A amizade, ela permeia todas as outras interações humanas, né? Se a gente perceber, uma mãe e um filho saem de uma relação de total dependência para, já na adultidade, ter um processo de essa coisa se configurar como uma relação de amizade, de respeito entre duas consciências, né? Então, na Conscienciologia a gente vai mais longe, a gente identifica as amizades raríssimas, que seriam aquela amizade evolutiva, onde ela se caracteriza por uma afinidade mental somática, por um sentimento mais avançado de assistência ao outro, um pouco diferente da afetividade comum, né? Porque a gente define a amizade como um respeito mútuo pela existência do outro, aos atributos do outro, uma afetividade não sentimental e não sexual, né? Mas é uma afetividade ainda do plano das emoções, entende? Na Conscienciologia a gente leva para a referência mais mental somática, ou seja, para o teu corpo mental, que seria o corpo do discernimento, aquele veículo mais avançado, Eliane, que a gente possui.
seria mais no nível das ideias, dos pensamentos mais nobres, mais avançados, e amizades que impulsionam a evolução uma da outra, as duas se ajudam nesse sentido? Exatamente. Você vê que a gente caracterizou aí a amizade raríssima como amizade evolutiva, né? De uma forma geral, uma amizade evolutiva é aquela que já se fundamenta em cima de uma interpretação de que a assistencialidade é a base das relações, é a base que proporciona a evolução das partes que interagem, né? Então, no caso da amizade do amigo raríssimo, né, da amizade raríssima, é isso voltado mais à questão da GESCOM, de você criar elementos que possa servir de libertação, de ampliação, de evolução para um maior número de pessoas. E aí você quer que a pessoa, que o teu amigo, evolua, mesmo que ele vá primeiro que você. E GESCOM, a gestação consciencial, seria um livro, uma obra? Isso, todas aquelas obras produtivas, evolutivas que você possa fazer, que signifique a ampliação, a evolução de um maior número de pessoas possíveis, a gente chama de GESCOM, gestação consciencial. E essa ajuda do amigo raríssimo, né, com o seu amigo, companheiro e tal, de caminhada, precisa ser um nível de cosmoética, né, dentro dos princípios da conscienciologia. Que eu vou ajudar meu amigo, eu quero o melhor para ele, mas com isso eu não vou prejudicar o colega ou o amigo do lado. Claro, é bem legal a gente considerar isso, né, que eu costumo dizer que o livre-arbítrio é uma cláusula pétrea da existencialidade, né? Então, se a gente pegar só na esfera aqui das relações humanas, só dá certo aquilo que preserva as liberdades individuais, né? Então, se a gente olhar ainda pelo enfoque então conscienciológico, imagine, se você se insere dentro de um fluxo evolutivo, né? Dentro de uma correnteza que faz tudo caminhar na direção evolutiva, a gente percebe que a cosmoética, o respeito às liberdades, toda essa coisa fica como... todo esse conjunto de aspectos ficam como condições sine qua non, né, para que a coisa aconteça, para que o processo evolua. Isso é bem colocado, esse tema, e ele me remete a uma outra coisa, assim, que a amizade de uma forma geral, ela é positiva, certo? Mas também há amigos, né, numa condição patológica, entende? E aí é um assunto que a gente pode abordar. Pode abordar. Bem, estamos conversando com o professor Samir, vamos a um breve intervalo. Na sequência, retornaremos então com esse bate-papo tão agradável a respeito de amizades evolutivas. Até daqui a pouco. IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Fone 3025 3135. Acesse www.iipc.org. IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Fone 3025 3135. Acesse www.iipc.org.
IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Fone 3025 3135. Acesse www.iipc.org. Retornamos então com Floripa em Foco, hoje conversando com o professor Samir Moraes, do IIPC Florianópolis, a respeito de amizades evolutivas. Professor Samir, no bloco anterior, você começou a falar algo sobre amizades evitáveis. Então, tem certos amigos que não são bons, que eu preciso evitar. Como é que na Conscienciologia vê também esse tema? Certo. A amizade, se a gente for considerar, ela, como eu falei, ela está na base das relações humanas. Então, mas a gente tem que selecionar a amizade, a gente tem que fazer um processo de classificação das amizades. Afinal de contas, uma pessoa com um baixo padrão cosmoético também tem amigos, né? Então, é importante considerar isso para que a gente saiba selecionar nossas amizades. Isso vale principalmente para os jovens, né? que tem uma necessidade de relacionamento grupal, de autoafirmação grupal muito grande, muito evidente, e muitas vezes fazem más escolhas, né? E aí, qual seria a boa escolha? A boa escolha é a boa escolha de um amigo ou de um grupo para se manifestar é aquele que as práticas desse grupo são saudáveis, são progressivas, permitem o corpo manter a saúde, o respeito às individualidades, o respeito que tem um padrão ético mínimo, que queira estudar, que queira evoluir, né, de uma forma geral. E aí há muitas coisas questionáveis dentro do meio, né? E aquelas amizades evitáveis são pessoas também a serem assistidas dentro do que for possível, né? Claro. Um exemplo bem claro que a gente pode dar aí é, por exemplo, dois colegas, né, de aula. Eles cresceram juntos no colégio, foram amigos sempre. De repente, em determinada fase, um deles se volta para as drogas e começa a praticar a drogadição, né? E o outro, muito próximo, né, ele tem a escolha, então. Se eu for pelo mesmo caminho, a tendência pelo processo de acoplagem, né, da psicosfera entre os dois indivíduos, a tendência é que ele também entre no mesmo caminho, né? Então, nessa hora, é a hora que ele tem que se questionar, é importante isso? Agora, ele tem sempre um momento que ele vai ter que decidir se o colega dele é ajudável por ele, né? Se coloca numa posição que pode ser assistido por ele ou não. Se ele vê que não é possível, o ideal é se afastar, né? E até recorrer aos pais, professores, a adultos, né, próximos, isso, que possam fazer uma intervenção, né? Exatamente, porque a pessoa, o pior caminho é sempre quando a pessoa está só, né? Ela não tem ninguém para orientar, ou ela está dentro de um contexto já tão patológico, né, que seja difícil para ela. Agora vamos perceber, o enfoque correto, Eliane, me parece, é que quem sabe menos vai ser assistido por alguém, né? Quem sabe mais tem a obrigação de assistir aquele que sabe menos, né? Então tudo é uma questão de exercer a lucidez, de conquistar padrões de lucidez progressivamente para poder se posicionar melhor dentro da vida. E esses jovens, Samir, que muitas vezes têm até dificuldade para fazer amizade, dificuldade para se abrir, para interagir, para chegar num grupo, o que você recomenda? Isso é uma outra coisa interessante. Olha, se o jovem tem dificuldade de fazer amigos, ele deve ter algum tipo de fechadismo, algum processo, alguma insegurança pessoal, que pode ser decorrente de um trauma ainda dessa vida, pode ser decorrente, inclusive, de um processo químico do corpo dele, né? E também da bagagem da holohistória dele. O que a gente pode sugerir, o que a gente deve sugerir nesse caso, Eliane, é o jovem se aperceber disso e fazer um investimento no autoconhecimento, o quanto antes, né? Descobrir onde é que estão esses nós, tentar desfazê-los, e porque, na verdade, a gente precisa das pessoas, né? Não há evolução sem a convivência, a interconvivência, as interrelações. E mais cedo ou mais tarde ele vai precisar se comunicar com as pessoas, que seja quanto antes. E a vida na Terra nos coloca diante dessa questão, desse laboratório, digamos assim, de interagir com muitas pessoas. Isso, eu posso até te dar um depoimento. Na minha tenra juventude, eu cheguei a pensar em ser um eremita,
Eu gostava muito de mar, nasci na beira do mar. Eu queria achar uma ilha e viver sozinho em uma ilha, né? Puro romantismo, né? E ignorância da época, assim, daquela fase. Porque, na verdade, é exatamente o inverso. A gente precisa conviver, estar no meio das pessoas, até porque a vida humana, ela dá uma possibilidade singular para o processo evolutivo, que é poder conviver com pessoas e consciências, no caso, pessoas, consciências, em diferentes padrões evolutivos. Você tem tanto aquele no dia a dia que ainda não tem o básico, que ainda age mais com um processo instintivo, emocional, e você tem aquela pessoa que já abarca um processo, uma compreensão maior sobre todo o processo multiexistencial. E isso no dia a dia, né? Então a gente não pode se privar disso. E o quanto a pessoa cresce nessas interações, né? Claro. Samir, e a respeito da questão da cooperação e a competição. Então tem amizades que são mais cooperativas e tem de repente coleguismos, não sei nem se a gente chama de amizade, que funcionam na base da competição, né? Okay. O que essas duas questões podem interferir no processo da amizade evolutiva? Que Claro. tem relação, não tem? Claro, eu acho que a gente deve considerar primeiro que a competitividade está também está dentro dos nossos, da parte mais primitiva, na formação mais primitiva nossa, né? A competitividade faz parte dos processos todos. Agora, a gente evolui para uma condição onde a cooperação é o melhor caminho, né? A amizade é exatamente por isso, é uma condição de interassistência interessante, porque ela tem a cooperação na sua base, né? Você com o seu amigo, você colabora e recebe colaboração, né? Isso é um tipo de cooperação, né? Então eu vejo que o mundo de uma forma geral caminha para isso, a sociedade intrafísica, para novos processos, cada vez mais processos cooperativos. Agora a competitividade, ela não só está impregnada dentro das ideologias, dentro da concepção de sociedade que a gente tem. Você vê o liberalismo, o neoliberalismo, que faz parte do nosso dia a dia hoje e é um modelo que está predominando, a tendência que predomina no mundo inteiro. Além desse processo, eu tenho a impressão que a gente tem que fazer as liberdades serem diferentes. Como assim? Eu acho que a gente tem que pegar, a gente tem que usar a vida física que a gente tem, Eliane, a vida intrafísica, e dar um sentido mais evoluído para ela. Por exemplo, eu posso desempenhar uma profissão e ser altamente competitivo e ser o top da minha profissão, ou eu posso desempenhar minha profissão num estágio apenas mediano, que eu tenha a minha subsistência, e eu dedique as minhas energias para um processo mais macro, de entendimento da vida como um todo, multiexistencial, e eu dedique a minha força principal para esses processos mais cooperativos, você entende? Até que consiga, né, dedicar totalmente, que as duas coisas sejam uma só, né? Claro, porque os processos são coletivos, mas também são individuais ao mesmo tempo, né? Então eu tenho que saber que para que o meu país seja mais cooperativo, e começa comigo como cidadão, como indivíduo, né? Eu sei que para eu ingressar num processo multiexistencial maior, eu acho que esse processo é comigo também, começa aqui dentro, Claro. nesse sentido. A pessoa precisa ser amiga dela primeiro, né? Isso aí. Cooperar com o processo evolutivo dela, dos próximos, e essa coisa vai se ampliando, né? Samir. Vai levar tempo. Claro, mas estamos no caminho, né? Estamos no caminho. Samir, você trouxe alguns livros que têm relação com essa temática, né? Trouxe, para dar alguns exemplos, por exemplo, aqui tem um tipo de amizade evolutiva proposta pela Conscienciologia, que seria a criação de uma dupla evolutiva. Em vez de um casal, de um casamento convencional, apenas duas consciências que percebem, que começam a ver com mais escala as coisas e dizem assim, não, vamos fazer, eu vou ser teu apoio e tu vai ser meu apoio, ombro a ombro, né? E vamos desenvolver nosso processo evolutivo e tentar ser produtivo para nós, individualmente, casal, e para as pessoas, o maior volume possível. Então é um tipo de amizade evolutiva. Que potencializa a assistência maior, né? Isso mesmo, todos sempre com esse objetivo, né, Eliane? Aqui, a amizade evolutiva decorrente do curso intermissivo, daquele tempo onde a gente estudou para programar-se, para fazer uma planilha de programação para quando estivesse aqui.
Então, digamos que você tenha do seu lado hoje, nas suas interações, um colega que esteve no curso intermissivo com você. E você tem uma afinidade enorme com ele, ele te compreende deveras. Por quê? Porque vocês estudaram dentro de uma condição muito especial de maior lucidez, menos restringimento intrafísico. E tem até valores semelhantes também. Valores semelhantes. Sempre há um nível de afinidade pensênica nas energias, né? E aqui seria o que a gente chama de paramizade, né? Seria também um outro nível de amizade evolutiva que se caracteriza de você estar aqui no intrafísico e ter um super amigo evolutivo no extrafísico. E você fazer uma parceria com ele para desenvolver a TENEPS, que é uma técnica proposta pela Conscienciologia de tarefa energética pessoal, onde você dedica 1 hora do dia para exteriorizar as suas bioenergias para assistir pessoas em estados mais patológicos. E essa para-amizade é com amparadores, né? Isso. Esse para-amigo seria um amparador, o que a gente chama de amparador, né? Existe, logicamente, vários tipos de amizade. Por exemplo, a sua função como apresentadora tem um amparo de função. É um tipo de amizade evolutiva também. Na hora que você está aí desempenhando essa função, você recebe esse tipo de amparo. Aqui, especificamente, nessa técnica da TENEPS, seria o amparo para o desenvolvimento dessa técnica interassistencial. E a leitura também potencializa toda essa questão do autoaprimoramento e a pessoa ser mais amiga dela e amiga dos demais. Sim, a evolução ela passa necessariamente pelo desenvolvimento de 3 dotes, digamos assim, né? Seria a capacidade intelectual, a parapsíquica e a comunicativa. Então, temos que desenvolver a intelectualidade, queiramos ou não, nessa fase. Mesmo que sejamos mais impulsivos, emocionais, em algum momento a gente vai ter que investir nisso. O parapsiquismo seria o conhecimento e a comunicação interdimensional, né, Eliane? Também é uma necessidade para nós. Afinal de contas, somos seres multidimensionais. Nos manifestamos em dimensões diferentes da intrafísica, né? Falando em parapsiquismo, claro. A palestra do IIPC nessa sexta-feira tem a ver com esse assunto, premonições, não é? É verdade, dia 25 de julho agora, às 7h30, 19h30, sempre no IPC, toda sexta a gente tem uma palestra, haverá a palestra Premonições. É possível antecipar o futuro? Então esse é o tema dessa sexta. Isso. E no sábado tem em Criciúma, não é? Exatamente. Em sábado em Criciúma, na livraria Fátima, às 10 da manhã, nós vamos ter uma palestra sobre o livro da Malu Balona, chamada Autocura através das Reconciliações, que tem a ver com esse tema da amizade, né, Eliane? Por exemplo, aquela pessoa que a gente não simpatiza, gratuitamente muitas vezes, ou até conhece a razão pela qual não gosta dela ou tem uma diferença. Qual é o caminho? Apenas se isolar? Escreva aí, mais cedo ou mais tarde você vai precisar se reconciliar com ela. Então, quanto antes fizer isso, melhor, mais liberdade de manifestação a gente possui. Excelente, muito bom. Samir, muito obrigada, né, pela sua presença, os esclarecimentos, as recomendações de livros. Estamos no horário, senão continuaríamos essa conversa longe. Muito obrigada. Agradeço, Eliane, mais uma vez e espero voltar para a gente discutir mais temas. Voltará sim, muito obrigada. Agradecemos também a sua audiência, telespectador e internauta, a equipe da TV Floripa e estaremos aqui na próxima semana com o tema do seu interesse, a respeito de reurbanizações. Até lá! IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Fone 3025 3135. Acesse www.iipc.org.